Olá pessoal, meu nome é Leandro. Eu vim aqui para resolver a primeira questão do exercício escolar número 4 da turma 2023.1. Bom, a nossa questão propõe que a gente calcule a área em cinza na figura que está em tela. Primeiramente, a gente consegue perceber que nós temos três funções que estão delimitando esse desenho. A função y igual a de x, y igual a 4 e y igual a x ao quadrado sobre 4. Bom, quando a gente pode começar o primeiro passo dividindo essa figura em duas partes. Por exemplo, quando a gente pega o ponto de encontro entre a função y igual a de x e y igual a 4, a gente tem que e de x é igual a 4. Quando a gente resolve essa equação, a gente chega num valor para x de ln de 4, que é o que a gente vê nessa segunda figura ao lado. Bom, tendo isso em mente, a gente pode dividir o nosso problema em duas partes. A primeira delas é encontrar essa área em amarelo que está aí na figura. Como é que a gente pode calcular ela? A gente pode calcular ela através da área abaixo da função e de x e subtraído da área abaixo da função y igual a x ao quadrado sobre 4. Tudo isso no intervalo de integração que vai de 0 a ln de 4. Igual está nessa integral aí ao lado da figura. Bom, então o nosso problema agora vai ser encontrar essa outra parte da área. Como é que a gente pode fazer isso? A gente pode calcular a área abaixo da função y igual a 4 no intervalo de integração de ln de 4 até 4 e subtrair isso da área abaixo da função y igual a x ao quadrado sobre 4, também no intervalo de integração que vai de ln de 4 até 4. Igual está nessa integral aí ao lado da figura. Então, agora nos resta somar essas duas integrais obtidas para que a gente consiga obter essa área em cinza que também está pintada em amarelo. Como é que a gente pode fazer isso? E como é que fica isso? Fica a integral de 0 a ln de 4 de e na x menos x ao quadrado sobre 4 dx, mais a integral que vai de ln de 4 até 4, de 4 menos x ao quadrado sobre 4 dx, e isso vai resultar nessa área aí que está pintada em amarelo. Agora a gente pode passar a analisar as nossas assertivas e ver se alguma delas se encaixa no resultado que a gente obteve. Então, a nossa primeira assertiva, ela nos coloca a seguinte situação. A gente pega uma integral que vai de 0 até 4, de x ao quadrado sobre 4, menos e a quarta. O que a gente está fazendo aí? A gente está pegando essa área que está pintada em roxo, que está abaixo da curva y é igual a x ao quadrado sobre 4, e subtraindo dela a área que está abaixo da função constante e de x é elevado ao quadrado. Essa constante é elevado ao quadrado, ela está lá para cima no gráfico, ela nem consegue ser representada nesse limite aí do gráfico. Então, quando a gente fizer essa operação, a gente vai resultar num número negativo, que não é o caso em tela, porque como a gente está vendo, a gente está tratando de área e a área não pode ser negativa, não faz sentido falar em uma área negativa. Então, essa não é a nossa resposta. Já a nossa segunda assertiva, ela nos traz duas integrais, a soma dessas duas integrais, que está na tela. Bom, quando a gente analisa a primeira integral, que vai de ln de 4 até 4, de e elevado a x menos x ao quadrado sobre 4, a gente tem que a gente está subtraindo toda aquela área pintada em azul da área que está abaixo da função x ao quadrado nesse intervalo. Então a gente já tem um indício de que essa alternativa não satisfaz a nossa necessidade, porque está sobrando uma área acima que não foi tratada. Mas vamos continuar analisando ela. Quando a gente pega o intervalo que vai de 0 a ln de 4 da função y igual a 4, a gente tem aquele quadrado ali pintado em vermelho. E a gente está subtraindo dele aquela área pequenininha que está ali abaixo de x ao quadrado sobre 4, mas dentro daquele intervalo de 0 a ln de 4. Então, quando a gente faz essas operações, a gente não vai resultar
na área que a gente deseja para nossa figura e então ela não serve para responder a nossa questão. Bom, o nosso terceiro item, ele começa com o 16. Esse 16 representa a área abaixo da função y igual a 4 no intervalo que vai de 0 até 4. E ele começa a subtrair áreas dessa área que a gente obteve. Então a gente tem que ele subtrai desse quadrado, que está marcado em azul, a área que está abaixo da função de x ao quadrado sobre 4, que está embaixo, que é essa parte amarela que está marcada na figura, e depois ele subtrai essa partezinha vermelha que está na figura, que é quando ele tira a área abaixo de E elevado a x no intervalo de 0 a ln de 4. Quando a gente faz essa operação, a gente pode perceber que essa não vai ser a área da nossa figura. Então, essa alternativa também não responde à nossa questão. Então, o que nos sobra é marcar que nenhuma das alternativas anteriores responde o nosso item. Então, a nossa resposta aí seria a letra D, no caso.